Ei, pessoal da CUT, e aí, como é que vocês estão? Eu me chamo Sofia Fávaro, eu estou sendo uma das organizadoras do dossiê que está sendo apresentado aí, nesse fim de tarde, começo de noite. Eu estou aqui com meu colega João Gabriel. Oi, Quer se apresentar? pessoal. Sim, eu sou o João Gabriel, fui colega da Sofia no mestrado, somos grandes amigos e hoje em dia seguimos compartilhando e trabalhando juntos nos nossos doutorados. E eu escrevi um texto que está presente nesse dossiê, que vocês vão encontrar aí no meio dessas páginas que compõem a excelente edição desse mês da revista Cult. Massa, João. É um prazer estar aqui junto contigo. A gente tem sido grandes interlocutores ao longo desses últimos 4 anos e trabalhar junto contigo aqui é um grande prazer. Então, Eu digo o mesmo. vamos apresentar um pouquinho desse dossiê para vocês. As discussões que deram origem a ele vieram inicialmente de uma entrevista da psicanalista Elizabeth Rudinesco, que foi dada à revista Cult lá em junho de 2022. E na época, ela afirmava que as questões trans se tratavam de um sentimento e não de uma injustiça, dado que as injustiças pertenciam ao campo dos assuntos humanos, ao passo que na análise dela, os sentimentos diriam respeito às pessoas individualmente. La question trans est très différente parce que c'est ne pas se reconnaître dans un sexe dans lequel on est né. Donc c'est un ressenti, c'est un vécu. C'est pas une injustice. Et là, les injustices, elles ne peuvent être créées que par les hommes, que par les systèmes politiques, pas par la nature, pas par la biologie. Moi, je suis pour l'interdiction des traitements, de toute opération, interdiction de toute opération avant 18 ans. Seuls les majeurs, enfin, interdiction pour les mineurs de toute intervention. E essa entrevista ela foi dada como parte da divulgação do novo livro dessa psicanalista chamado O Eu Soberano, que seguramente foi lido por nós todos que fizemos parte do dossiê, ou boa parte de nós. E nesse processo de leitura coletiva, onde a gente foi trocando figurinhas sobre nossos entendimentos, tanto da entrevista quanto do livro, a gente foi fazendo algumas conexões entre os argumentos da Rudinesco e de outros bastante similares que podem advir do campo da psicanálise, como em trabalhos recentes do próprio Jacques Miller, mas também de psicanalistas brasileiros, como Marco Antônio Coutinho Jorge e Natália Travassos. Só que o que nos pareceu estranho é que esses argumentos poderiam vir também de outros segmentos profissionais e políticos bastante diferentes da psicanálise, como, por exemplo, o discurso biomédico, as feministas radicais, os fundamentalistas religiosos e até mesmo apoiadores do ex-presidente da República. Então, nessa confusão discursiva, a gente chegou a uma conclusão. Falar de crianças trans incomoda muita gente. E é por isso que a gente acreditou que era importante juntar intelectuais de diversas áreas do Brasil, dando ênfase à produção das pessoas trans, que pudessem então responder com propriedade a esses argumentos de que nós, que estudamos gênero e sexualidade, teríamos o objetivo de doutrinar crianças ou impor uma identidade de gênero a outra pessoa, a outras pessoas, ou mesmo que haveria uma epidemia trans, a fatídica epidemia trans, que faria com que mais pessoas se identificassem com a transgeneridade hoje, recorrendo a essa metáfora tão dolorosa da contaminação. Bom, é importante lembrar também que epidemia e contaminação são termos que, referidos à comunidade LGBT, remetem a traumas ainda presentes, como a epidemia do HIV e AIDS nos anos 80 e anos 90. Além disso, remete a uma ideia fantasiosa de que nós poderíamos ensinar crianças a serem gays, lésbicas, trans, entre outros, a partir do que expusemos a elas. Damares Alves disse que Elsa, na época, personagem de Frozen, ensinaria crianças a serem lésbicas. Psicanalistas brasileiros têm afirmado que as redes sociais influenciam as pessoas a se identificarem com gêneros diferentes daqueles atribuídos no nascimento. E a gente tem pensado se não existiria aí um ponto em comum, o reconhecimento de uma certa ameaça, um pânico compartilhado. É por essas perguntas que escolhemos redirecionar o debate, nos apropriando desse significante, entre muitas aspas, epidemia trans, para mostrar que ele está fundamentalmente errado e é calcado, sobretudo, em um viés patológico e transfóbico. Por isso, nós colocamos um ponto de interrogação questionando: epidemia trans? É importante ressaltar que a resposta só pode ser uma: não, há talvez
e é algo que alguns psicanalistas também têm afirmado, como o próprio Rafael Cavalheiro, que foi um dos autores de um dos textos da coluna, que não há uma epidemia trans, mas sim uma epidemia de transfobia. E é isso que a gente está tentando discutir nesse dossiê. E aí, a gente chega no momento em que a CULT divulga esse dossiê nas suas redes sociais, em especial o Instagram, e isso nos leva a um problema, né? Porque a capa do dossiê pareceu incomodar muitas pessoas. Muitas pessoas vieram reclamar da junção da imagem e do título, que vocês devem já conhecer. E nessa publicação de início, ela já tem agora mais de 600 comentários, acredito que cerca de 700, em sua grande maioria críticos a a esses dois pontos, a imagem e o texto. Entre esses comentários, a gente pôde observar uma coisa estranha, uma conjunção esquisita de bolsonaristas, fundamentalistas religiosos, feministas radicais, pessoas LGBT que consideraram o título de alguma forma transfóbico e também pessoas de esquerda em geral que discordaram da abordagem da capa da revista, e não do editorial em termos gerais. Mas o que a gente quer dizer com isso é que, aparentemente, num primeiro momento, e somente num primeiro momento, a gente incomodou todo mundo que podia incomodar. E a gente não acha que isso é bom, tá? Não é um elogio para ninguém incomodar todo mundo. E aí a revista tomou uma posição, logo em seguida fez uma segunda publicação, afirmando categoricamente que a epidemia trans, entre aspas, é um significante transfóbico, e explicando o porquê desse título que gerou tanta polêmica. Com a segunda postagem, nós vimos comentários que o título pareceu ser melhor compreendido dentro da proposta crítica do dossiê, que é responder a essa interpelação de uma suposta epidemia trans a partir de perspectivas implicadas no combate à transfobia e à patologização. De todo modo, alguns desses setores que vinham nos comentários na primeira imagem seguiram aparecendo nas sucessivas postagens da revista com conteúdos provenientes do dossiê. E nesses comentários que vieram em seguida, se estava reclamando da própria abordagem da revista, não mais da capa, não mais do título. Então, agora, a gente não poderia mais dizer que se tratou de um problema de comunicação acerca da imagem ou das palavras escolhidas, mas sim da própria perspectiva abraçada pelo dossiê e abraçada também pela revista Cult, de que, ou seja, de que esses comentários ilustravam um viés reacionário que situa a transgeneridade, sobretudo quando referida à infância, como um problema, um abuso ou, no nosso entendimento, algo que desperta um pânico moral. E tudo isso, convém mencionar, não facilita, de forma alguma, a aproximação de familiares, cuidadores, educadores, operadores de saúde com esse tema, que ainda é atravessado por muitas proibições, muitas renúncias, muitas censuras, e, em outros termos, esse pânico moral que os comentários vêm a insuflar já torna ainda mais excessiva a ignorância e a violência sobre as crianças trans ou as crianças que, de modo geral, não correspondem com essa expectativa de linearidade entre sexo, gênero e desejo. A gente considera importante também que reconhecer essas divergências é fundamental porque, na nossa perspectiva, o antagonismo é um componente fundamental da política. E os dois momentos do Instagram, a primeira e a segunda postagem, deixaram explícito qual antagonismo que esse dossiê performa entre pessoas que reconhecem a existência de crianças trans como sujeitos de direito, cidadãs e agentes do mundo, que merecem acesso digno à saúde sem a menor necessidade de patologização, e aqueles e aquelas que insistem em dizer que tais crianças não existem e que sua suposta existência partiria de uma imposição ou de uma deformação da infância. E aí a gente se pergunta, mas quem é que está impondo o que a quem? E isso me remete ao último capítulo desse dossiê, que conta com uma entrevista que a Sofia realizou com o Lucas, que é um menino trans de 11 anos, que tinha 11 anos na época da entrevista. E eu acho esse texto muito interessante, eu acho essa entrevista muito bem conduzida e as reflexões que a Sofia traz muito interessantes, porque a gente pode ver como a transgeneridade é experienciada na infância. Então, a gente não está mais falando aqui de protocolos de saúde ou de uma imposição de adultos ou de leituras teóricas feitas por adultos, mas sim como uma condição de uma criança
experienciada no meio de tantas outras. Então, o Lucas, ele nos faz lembrar que crianças trans brincam, podem ou não gostar de animais, se interessam por determinados tipos de comida, gostam de alguns desenhos animados e muitas outras coisas que seriam impossíveis de nomear aqui. Além disso, essas crianças podem também sofrer violência dentro de espaços como a escola, por exemplo, por não terem seu nome reconhecido por professores e colegas, apenas para citar um exemplo que foi vivido pelo Lucas e que ele narra nessa entrevista. Mas esse exemplo é um exemplo no meio de muitos outros, porque vale lembrar também do largo histórico de abusos e intervenções médicas, psicológicas não solicitadas, de diagnósticos inconvenientes a que tais infâncias muitas vezes vêm sendo submetidas ao largo das últimas décadas. O mais interessante, João, na entrevista com o Lucas, é mostrar que crianças trans, além de existirem, são muito mais do que crianças trans. Elas são, acima de tudo, crianças. E existem para muito além dos debates acadêmicos e políticos que as tomam como objeto. No entanto, como qualquer outra expressão infantil, elas merecem ter suas existências valorizadas e seus direitos respeitados. Não devem ser vítimas dessa violência cisgênera que, venha do lado que vier, ainda quer que meninos vistam azul e meninas vistam rosa. Sim, sim. E nesse sentido que a Sofia está trazendo, nos chamou a atenção um ponto nessa questão dos comentários que as publicações da revista recebeu, com um excesso de recomendações a nós, autores do dossiê, que deixássemos as crianças em paz. Deixem as crianças em paz. Foi algo que se repetiu muito nessa discussão. Mas essa ideia de paz, ela não pode ser tomada como auto-evidente. Então, o que significa paz, pensando numa educação heterossexual e cisgênero? O que o gênero tem de tão pacificador na infância? Deixar as crianças em paz, na nossa análise, parece significar deixá-las sob os efeitos da diferença sexual, sem que ela possa ser contestada. Porque a paz, aqui, parece tomar o sentido da norma. E talvez essa paz que os adultos esperam e exigem a respeito da criança seja, em realidade, uma forma de declarar guerra às crianças que não estejam em conformidade com esse ideal pacificado de infância que está em jogo. Então, existe uma frase que é muito repetida do filósofo espanhol Paul Preciado, mas que vale a pena repetir aqui mais uma vez, que é: a criança é o artefato biopolítico que garante a normalização do adulto. Então, quando a gente pede ou exige, demanda que as crianças estejam em paz, não seria por receio que a paz entre os adultos seja, de alguma forma, colocada em questionamento por essas experiências infantis? Não seriam essas guerras onde a criança é, digamos assim, o objeto de disputa, também inflacionadas por algumas ansiedades de uma adultez que também sofre com sua própria normatividade? Outros comentários também caminharam na direção de apontar que a revista havia se rendido a um suposto lobby dos transativistas, que é um termo pejorativo empregado por setores do feminismo radical, como se houvesse uma questão trans impulsionada por uma indústria farmacêutica obscura, sempre apresentada persecutoriamente como uma entidade homogênea, em bloco, fechada a si mesma. A gente encontrou uma série de outros termos que sequer tivemos desejo de reproduzir aqui, como transliban, etc. Algo que contraria dados recentes, onde substâncias como testosterona têm sido cada vez mais difíceis de serem encontradas e homens trans passam a ter de arcar com custos cada vez mais altos para ter acesso a essas substâncias que garantem a sua autodeterminação de gênero. E aí a gente tem se questionado, afinal, como é que a transexualidade vai ser parte de um lobby farmacêutico quando o próprio público-alvo não está conseguindo comprar seus remédios? Realmente, esse argumento do lobby é algo, assim, no nível da paranoia, né? Mas, quando a gente começou a produzir o dossiê, a gente já esperava, de alguma forma, que pessoas ligadas a núcleos conservadores e da ala radical do feminismo viessem traçar algumas acusações e críticas, porque esse é o modus operandi desse tipo de grupo. Mas, como a gente falou no início, a capa acabou causando
contendas entre pessoas que a gente não esperava causar nenhum tipo de problema, que a gente considera que são nossos aliados. E para essas pessoas, a gente gostaria de pontuar, e a gente acha importante pontuar, que todos os textos desse dossiê foram assinados por pessoas trans, os textos foram revisados por pessoas trans e foram escritos por intelectuais que estão ao redor de todo o Brasil, refletindo criticamente as repercussões nocivas da violência antitrans, como a gente, eu e a Sofia, estamos agora tentando fazer e compartilhar com vocês. E também é importante mencionar que todos os autores foram remunerados, que é uma coisa muito importante para a produção de conhecimento hoje em dia, já que a gente está numa situação de precariedade. E os corpos trans, obviamente, vivenciam essa precariedade de uma forma muito mais impositiva e violenta. Sim. Bom, o ponto central que as críticas ao dossiê têm sugerido é que, ao contrário de nós, teóricos e intelectuais engajados em abrir os sentidos da infância, essas pessoas que querem encerrar o debate e manter a epidemia trans circulando pela extrema-direita e por vozes que a associam a uma nefasta ideologia de gênero, é de que nós não estamos atuando pelo bem das crianças. Eles, pelo contrário, sim. Estamos em profundo desacordo com essa presunção, especialmente por considerar que isso flerta com uma crença já ultrapassada nos estudos da infância de que pais, mães, responsáveis, familiares de maneira geral, são sempre sinônimo de segurança. Em relação a essas crianças, que aqui denominamos de trans, nem sempre vai ser essa palavra que vai representar essa experiência, muitas vezes a família é o espaço de maior violência, e se o dossiê, como alguns apontaram no comentário, é um prato cheio para os conservadores, pensamos que eles não vão comer esse prato facilmente. Não vão comer esse prato facilmente. Então, por que a gente está falando da epidemia trans? Acreditamos que utilizar esse vocabulário de modo crítico tem a capacidade de deslocá-lo e de apresentar um questionamento fundamental para seus pressupostos. É importante que a extrema-direita e o conservadorismo não tenham domínio absoluto sobre as palavras e que nós tampouco tenhamos medo delas. Colocar o tema epidemia trans no baú de coisas difíceis demais para serem discutidas não faz com que ela deixe de produzir efeitos mortíferos na diversidade sexual e de gênero, sobretudo na infância, que é o que a gente está tentando discutir aqui. E toda essa discussão sobre o termo epidemia trans nos remeteu, a mim e a Sofia, em algumas conversas que a gente teve, a um texto da Eve Sedgwick, que é uma autora fundamental dos estudos queer, que se chama How to Bring Your Kids Up Gay. Foi escrito em 1991, pode ser traduzido mais ou menos como Como Tornar Seus Filhos Gays ou Como Criar Seus Filhos Gays. Então, um título bastante polêmico e talvez bem mais polêmico que o título da epidemia trans. Mas o que a gente quer dizer, fazendo essa comparação despretensiosa entre esses dois títulos, é mostrar que aqui a gente está fazendo um caminho parecido, utilizando de um vocabulário conservador, que no caso da Sedgwick se tratava dessa crença de que os pais poderiam ensinar os filhos a serem gays, né? Então a gente utiliza desse vocabulário conservador calcado no rechaço à diversidade sexual e de gênero, utilizando ele aqui para performar o seu exato oposto. Então a gente está falando de epidemia trans justamente para dizer que essa epidemia trans não existe, que essa epidemia trans é um fenômeno paranoico e que essa epidemia trans está calcada fundamentalmente na transfobia. E aí, retomando ainda esse artigo que eu falei agora, da Eve Sedgwick, ela está falando do que ela chama de uma guerra contra os meninos afeminados. E essa guerra, ela seria travada principalmente pela medicina e pela psicologia, que buscavam, lá naquela época, né, um texto de 1991, corrigir esses sintomas da feminilidade na infância. E o argumento da Sedgwick é que essa tentativa de correção estava pautada, sobretudo, por uma racionalidade de extermínio. E por que extermínio? Extermínio é uma palavra muito forte, né? Por que ela chama isso de extermínio? Ora, se a gente consegue corrigir as crianças viadas enquanto elas ainda são crianças, talvez no futuro a gente possa garantir que não haja mais viados, de forma geral. E esse argumento, essa racionalidade de extermínio, ela não se aplacou com os anos, ela ainda existe, ela está muito presente entre nós, e hoje, né, em 2023,
a gente tem a clara evidência de que esse raciocínio de extermínio se expande de sobremaneira para as temáticas trans. Então, existe um grupo muito grande de pessoas empenhadas no não reconhecimento das infâncias trans, para que talvez no futuro a gente possa viver num mundo idealizado onde as transgeneridades não existam de modo geral. E é esse o futuro que a gente quer, um futuro onde a cisgeneridade impera? Bom, seguramente não é o futuro que eu quero, não é o futuro que a Sofia quer, não é o futuro que a revista Cult parece querer por ter bancado esse dossiê junto com a gente. Então, ao contrário disso, a gente quer um mundo onde a violência de gênero não faça mais sentido, onde ela não precisa existir, onde ela não exista, independente da forma que ela assuma. Então é isso, o convite do dossiê para que a gente não tenha medo de usar essas palavras bélicas e que possamos nós também, intelectuais implicados com esse campo da diferença, segurar essas expressões pelo chifre, algo que a Gabriela Leite nos ensinava bastante ao falar sobre a expressão puta, né? Então talvez, e essa é somente uma aposta, essas provocações gerem deslocamentos importantes, especialmente no Brasil pós-Bolsonaro que ainda vivemos. Nós, que nos envolvemos com a condução desse dossiê, estamos nos engajando em enfrentar, sem medo, os fantasmas do fascismo, que ainda buscam na infância uma forma de criar futuros com uma ideia restrita de natureza, sexualidade e corpo. E fica aí o convite para que a gente possa ler e escutar pessoas trans. Então, para finalizar, a gente queria fazer um agradecimento especial a Daisy Bregantini, Querida também ao Daisy. Pedro Ambra, também ao Pedro Ambra, que organizou o dossiê junto da Sofia e fizeram um trabalho excelente de organização. Também a Fernanda, ao Reinaldo, ao pessoal jurídico e da comunicação da revista Cult, e a revista Cult, de modo geral, por ter assumido esse tema polêmico, infelizmente, que gerou tantas repercussões e que se tornou, então, se provou uma aliada nas nossas contendas pela Nosso defesa lobby. do nosso lobby, em defesa de um mundo onde seja possível viver em diversidade. E é isso. Muito obrigado, gente.